Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas. Essa agora é a aula número 3, raízes ou zero da função, parte 1. Nessa primeira parte, vamos estudar o primeiro método de encontrar as raízes de uma função polinomial do segundo grau, utilizando a forma resolutiva. Vamos demonstrar essa forma resolutiva utilizando basicamente um cálculo algébrico, especificamente o quadrado da soma de dois termos. E vou mostrar qual é a ideia para a gente demonstrar essa forma. Passo a passo vamos construindo essas ideias e você vai ver que não é complicado, não é difícil a demonstração dessa forma. E aí você pode usar a qualquer momento quando aparecer uma equação do segundo grau ou quando for pedida as raízes ou zero da função polinomial do segundo grau. Tranquilo? Muito bem. Então, determinar as raízes ou zero de uma função quadrática consiste em determinar os pontos de interseção da parábola com o eixo das abscissas, eixo x, no plano cartesiano. Dada a função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, podemos determinar suas raízes considerando f de x igual a zero, ou seja, igualando a função a zero. Ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos pegar aqui um exemplo. Se eu tenho a função f de x igual a 5x ao quadrado menos 2 vezes x mais 1, essa então é a nossa função polinomial do segundo grau. Para encontrarmos as raízes dessa equação, a gente vai pegar essa função 5x ao quadrado menos 2 vezes x mais 1 e vamos igualar a zero. Então a nossa ideia é descobrir quais são os valores de x, se existem realmente valores de x, que tornam a função nula. Vamos encontrar as raízes de uma função polinomial do segundo grau. Pode ser que existam duas raízes reais e diferentes, pode ser que existam duas raízes reais iguais, pode ser que não tenha raiz real, pode ser que essas raízes sejam irracionais, inteiras, racionais, ok. Então aqui a gente tem uma equação do segundo grau. Então saímos de uma função polinomial do segundo grau e partimos agora para uma equação do segundo grau. Vamos encontrar essas raízes. Perfeito? Muito bem. Vamos então à ideia da demonstração, usando primeiro a forma resolutiva. f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o valor de a for igual a zero, esse termo some, porque 0 vezes x ao quadrado é zero. A função passa a ser uma função afim. Bx mais c só depende de x elevado à primeira potência. Muito bem, então é muito importante que o a não seja zero por conta da demonstração também, vai nos auxiliar aqui. A primeira coisa então é encontrar essas raízes, então eu vou igualar essa função a zero. Ax ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Vamos buscar aqui uma ideia do quadrado da soma de dois termos. Por exemplo, se eu tenho x mais y ao quadrado, basta a gente multiplicar x mais y vezes x mais y. Vamos aí aplicar a distributiva, termo a termo, nós vamos chegar em o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é y, mais o quadrado do segundo. Então notem, a gente precisa aqui que esses termos gerem um quadrado da soma de dois termos. Então, a primeira coisa é passar esse c para o segundo membro. Ou, na verdade, subtrair c no primeiro membro e automaticamente subtrair c no segundo membro. Teremos, então, ax ao quadrado mais b vezes x igual a menos c. Veja que nós temos aqui
o A. E quando a gente observa o nosso desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos, aqui não aparece A. Então, nós temos que tentar retirar esse A daqui. Então, essa é a nossa primeira ideia. Então, como o A é diferente de zero, eu posso dividir toda a equação por A. Já que o A não pode ser zero, então é permitido dividir toda a equação por A. Se o A pudesse ser zero, eu não poderia fazer isso. Então, uma característica importante para a nossa demonstração. Dividindo ax ao quadrado por A, vai dar x ao quadrado. Mais, dividindo b vezes x por A, vai ficar b sobre A vezes x. Dividindo menos c por A, menos c sobre A. Muito bem, o que a gente gostaria que acontecesse é que aparecesse aqui um x ao quadrado. E isso apareceu. A ideia é ter aqui o desenvolvimento e transformar num quadrado da soma. Ainda não temos aqui, mas o x ao quadrado nós já temos. Vamos pegar uma outra ideia aqui com um termo desconhecido, porque nós não temos y. Nós temos aqui b sobre a vezes x. X ao quadrado, tudo bem, já está aqui. Então, essa é a forma geral, o desenvolvimento geral para x mais y ao quadrado. Vamos pensar em x mais algum elemento desconhecido que eu estou querendo descobrir ao quadrado. O desenvolvimento será o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então fica 2x vezes o termo desconhecido, colocando aí na ordem 2 vezes x vezes o termo desconhecido, posso fazer 2 vezes o termo desconhecido vezes x, mais o quadrado do segundo, ou seja, esse termo desconhecido ao quadrado. Repetindo, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é o termo desconhecido, mais o termo desconhecido, que é o segundo ao quadrado. A nossa ideia é encontrar esse termo desconhecido elevado ao quadrado, para encaixar ele aqui, porque o x ao quadrado nós já temos. Agora, o termo que multiplica o x, a gente vai conseguir descobrir aqui. Falta, então, incluir aqui dentro, né, tanto do lado do primeiro membro quanto do lado do segundo membro, o termo desconhecido ao quadrado. Antes disso, nós sabemos aqui que 2 vezes esse termo desconhecido é igual a b sobre a. Então, vou fazer aqui nessa parte, depois eu vou apagar. Então, 2 vezes esse termo que eu estou querendo descobri-lo, logicamente eu quero ele ao quadrado, 2 vezes ele vai ser igual a b sobre a. Ou seja, se eu quero isolar esse termo desconhecido, basta pegar b sobre esse 2 vai passar para cá dividindo, fica multiplicando pelo a. b sobre 2a. Se eu tenho esse termo que é o termo desconhecido aqui, eu tenho como achar ele ao quadrado. Esse termo desconhecido ao quadrado vai ser b sobre 2a ao quadrado. Fica b ao quadrado sobre, quanto é 2a ao quadrado? Fica 4a ao quadrado. É isso que a gente está buscando. Vou apagar porque a gente vai precisar desse termo aqui. Então, a gente fez uma associação de 2 vezes o termo que eu estou procurando vezes x. Aqui eu tenho b sobre a vezes x. Muito bem. Vamos apagar essa parte para a gente continuar a nossa expansão. Vamos precisar só do termo desconhecido ao quadrado. Veja só. Qual vai ser a ideia? Então eu vou somar. Vou até apagar aqui também para a gente poder entender o que está sendo feito. Nós vamos somar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, tanto do primeiro membro quanto do segundo membro. Ficaremos com x ao quadrado mais b sobre a vezes x, mais agora sim o termo que a gente vai somar aqui, b ao quadrado
sobre 4A ao quadrado. Temos que fazer isso nos dois membros. Somei no primeiro membro, deixa eu melhorar aqui a igualdade. Somei b ao quadrado sobre 4a ao quadrado no primeiro membro, tenho que fazer o mesmo no segundo membro. E ainda tenho o menos c sobre a. Agora sim nós já podemos apagar esse termo que a gente já encontrou. Depois eu passo aqui do cantinho, qual é a estratégia rápida para a gente identificar qual é o termo que a gente tem que somar. Muito bem. Olha só. Como a gente já tem essa expansão aqui, e a gente já sabe que ela pode ser transformada num quadrado da soma, nós vamos apagar lá em cima e já começar a fazer essa transformação. Na verdade, vou modificar esses três termos que estão aqui. Ele, de fato, esses três termos, de fato, é o quadrado da soma de dois termos. Veja só, nós podemos pensar em x mais b sobre 2a, é o termo que eu estava buscando aquela hora, ao quadrado. Porque veja só, o quadrado do primeiro a gente tem aqui, o quadrado do segundo, que é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, nós vamos ter aqui. E 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o 2 que vai multiplicar vai cancelar com esse 2, vai ficar b sobre a vezes x, ou seja, exatamente esses três termos. Então, essa situação aqui do quadrado da soma desses dois termos é exatamente essa expressão. Isso é igual a... Posso aqui tirar o mínimo múltiplo comum entre 4a ao quadrado e a. O mínimo é 4a ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado, 1. 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a dá 4a, vezes menos c, menos 4ac. Muito bem, uma outra ideia importante é a seguinte: se eu tenho x ao quadrado igual a 16, como que a gente faz aqui? A gente faz x igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Não é diferente aqui, eu tenho um termo. Pensaremos que esse termo, suponhamos, seria um x maiúsculo, ou um y. Esse y ao quadrado é igual a todo esse termo. Se esse y ao quadrado é igual a esse termo, como que eu encontro o y? Como que eu encontro esse termo? Extraindo a raiz desse aqui, colocando mais ou menos. Então, esse termo x mais b sobre a é mais ou menos a raiz de todo esse termo. Estou usando essa ideia aqui. Muito bem. Vou apagar aqui a nossa ideia que a gente acabou de pegar para dar continuidade à demonstração. Então, x mais b sobre 2 vezes a é mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, ou 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 4a ao quadrado. Posso agora passar b sobre 2 vezes a para o segundo membro, ficaremos com x igual menos b sobre 2 vezes a, mais ou menos. Veja, a parte de cima nós não podemos extrair, que é um número que não sabemos se é quadrado perfeito ou não. b ao quadrado menos 4ac. Já a parte de baixo, facilmente a gente extrai como sendo 2 vezes a, porque 4a ao quadrado, extração da raiz de 4a ao quadrado é 2a, já que 2a vezes 2a é 4a ao quadrado. E como os denominadores são iguais, nós podemos unir, colocando apenas 2 vezes a. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2a. Acabamos, então, demonstrando
a forma resolutiva para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Desta equação do segundo grau. Obviamente a gente partiu da função polinomial do segundo grau, igualamos a zero, fizemos todo esse desenvolvimento, pegamos aquela ideia do quadrado da soma de dois termos, mas de forma geral. Como que a gente vai trabalhar isso ao longo das aulas, ou seja, na continuidade das aulas? A ideia vai ser a seguinte: nós vamos pegar, depois que o x ao quadrado estiver multiplicando por 1, a gente vai ter esse termo multiplicado por x. Nós vamos pegar ele e dividir ele por 2. Por que dividir ele por 2? Porque na expansão do quadrado da soma de dois termos é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se a gente quer a volta, a gente vai dividir por 2. E depois a gente vai elevar ao quadrado. A gente pega o resultado da divisão por 2 e eleva ao quadrado. Então essa é uma ideia, obviamente prática, né, e bem rápida, para a gente, na continuidade das nossas aulas, quando for estudar ali, completar o quadrado, né, um terceiro método, essa ideia vai ser importante. Então a gente pega b sobre a e divide por 2, vai ficar b sobre 2a. E eleva ao quadrado, fica b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. É esse termo que a gente vai ter que somar dos dois membros, do primeiro e do segundo, para gerar aqui um quadrado da soma de dois termos, e a gente desenvolve essa forma resolutiva. Tá aí então, a gente vai extrair x' igual a menos b, mais, vou pegar o sinal positivo, raiz de b ao quadrado menos 4ac, e x duas linhas menos b menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Obviamente, se a raiz que está aqui dentro for um número que dá para extrair. Não precisa ser um quadrado perfeito. Pode ser, por exemplo, raiz de 7. É perfeitamente possível deixar em função de raiz de 7. Mas, por exemplo, se for raiz de 9, a gente coloca 3. Só não pode ser negativo aqui, porque nós estamos trabalhando dentro dos números reais. O conjunto que a gente está trabalhando é o conjunto dos números reais. Então, só podemos ter raízes ali reais. Ok? E para finalizar, obviamente, o nosso discriminante, que é o tão famoso delta, é esse termo aqui. Esse termo que está aqui dentro é o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, nos exercícios que a gente for fazer na próxima aula, primeira coisa é identificar o delta, se é possível extração dessa raiz, ou se for um número, por exemplo, inteiro, que seja positivo, ou pode ser também o zero, é perfeitamente possível a gente deixar em função dessa raiz ou extrair ela. Agora, se esse valor aqui, delta, for negativo, aí a gente para e diz que não tem raiz real. Perfeito? Com isso a gente finaliza a nossa demonstração da forma resolutiva. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.